Boa noite, amigos do Canelada. Noite alviverde em todo o Brasil, não é em São Paulo não, porque o jogo foi no Mineirão, mas o Palmeiras sai na frente do Atlético Mineiro lá no Mineirão, hein? No confronto mais esperado dessas oitavas de final da Libertadores, dois gigantes do futebol brasileiro, dois dos ricaços aí da atualidade que tem dinheiro para comprar grandes jogadores, para formar grandes elencos, e o Palmeiras venceu e venceu com justiça. O Palmeiras foi melhor nos dois tempos. O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, teve chances de ampliar o placar, foi mais perigoso do que o Atlético Mineiro. No segundo tempo, teve o controle do jogo e ainda teve uma bola na trave no final da partida. E um Palmeiras totalmente seguro e superior ao Atlético Mineiro. E um Atlético Mineiro, diga-se de passagem, que não ameaçou em nada o Palmeiras dentro da sua casa. Agora, tem um negócio. Um baita jogo do Palmeiras que anulou o Atlético, mas um Atlético também muito desorganizado. Uma boa noite, Bruno Prado, Mauro César Pereira, Flávio Prado, Fábio Piperno. Piperno, você estava comentando a partida, o Mauro também. E aí eu já começo perguntando para vocês. Méritos do Palmeiras. Claro, você sair com 1-0, com uma vantagem no placar, numa rivalidade tão grande, porque a gente sempre lembra, já é o terceiro mata-mata entre esses dois clubes, nenhum teve uma vitória. Essa é a primeira. Sim. É a primeira vitória desses últimos mata-matas entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Ou seja, é um baita resultado do time do Abel Ferreira. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas, sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar para o resultado, sim, uma vitória muito importante, deixa o Palmeiras mais próximo aí da classificação. Agora, foi um jogo razoável no primeiro tempo, muito fraco no segundo. Palmeiras, embora tenha tido domínio de boa parte do jogo, Palmeiras também errou muito. Palmeiras foi um time hoje de pouca criatividade, especialmente no segundo tempo. Os homens de ataque continuam errando muito. Eu tenho há bastante tempo chamado a atenção para isso. Agora, Palmeiras pegou do outro lado um catadão. Eu até brinco que veja, o Filipão, ele é muito ídolo para grande parte da torcida do Palmeiras. E hoje ele passou a ser mais ídolo ainda, né? Porque realmente ele ajudou demais o Palmeiras. Quando o Atlético contratou o Filipão, eu disse aqui, até brinquei que falei, eu acho que estou aí, sei lá, prevendo uns 3 meses de trabalho para ele, porque não se contrata mais Luiz Felipe Scolari sozinho para dirigir um time de futebol. Quando o Filipão era técnico do Atlético Paranaense, ele tinha uma boa comissão técnica, o Turra é um cara competente, e a partir do momento que aquilo se separou, né, que aquela comissão técnica, ela acabou sendo praticamente dissolvida, porque quando o Filipão sai, o Atlético demite o Turra, foi ruim para todo mundo. Foi ruim para o Atlético Mineiro, que contratou um técnico pior do que tinha, e não é à toa que não vence há 10 jogos, né? O Santos traz o Turra, que também não está funcionando, e o Atlético Paranaense caiu. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Eu acho que a classificação está bem encaminhada, embora esse seja um confronto historicamente muito equilibrado. Nos últimos 9 jogos, eles empataram 7 vezes, mas agora o Palmeiras passa a ser, assume um favoritismo muito maior do que tinha no início desse confronto. Mauro César Pereira, você estava comentando a partida, né, aqui pela Jovem Pan. O Piperno diz, o Palmeiras venceu um catadão. Mas venceu um catadão que é o Atlético Mineiro, que, querendo ou não, é a terceira força do futebol brasileiro. Nessa geração, nos últimos anos. Eu acho. Hoje? Não, hoje não. Mas, se você for pegar os últimos anos do futebol brasileiro, Flamengo ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil. Esse Atlético é passado, não existe mais. Vamos falar do Atlético de hoje. Mas é um elenco forte, Mauro. Será que então não é um treinador? É lógico que é um treinador. Mas nossa, é um elenco forte. Você percebeu? Mas então é isso que o pessoal do Atlético não percebeu quando contratou. Gente, por que a gente está falando de um Atlético que tem Hulk, Paulinho, Zaratio? É um time forte. Você espera o quê do Luiz Felipe Scolari com esse elenco? A diferença de linha de trabalho do antecessor, que era o Cudê, tinha lá os seus problemas e tal, para o Filipão, é absurda. Mas ano passado, Atlético Paranaense, outro perfil de técnico. Ele trabalhava com o Paulo Turra ali, aquela dobradinha que já tinha dado certo no Palmeiras em 2018. Um perfil talvez mais adequado a esse tipo de jogo, um clube mais adequado a esse tipo de jogo. O perfil do elenco do Atlético não é adequado, o Atlético, o torcedor, não é o tipo de jogo que eles gostam.
Então é um jogo calçado na defesa, quando precisa vencer, como hoje, tem muitas dificuldades. Fez até jogos melhores do que os anteriores, que foi algum progresso, né? Contra o Grêmio, contra o Flamengo. Hoje foi um horror. O time do Atlético, assim... O que você vê no time do Atlético? Não tem nada para elogiar. É muito desorganizado. Nada para elogiar. Até o Gemerson, que hoje conseguiu tirar algumas bolas ali, falou no gol. Ele que rebate a bola nos pés do Rafael Veiga. E já no começo do jogo, estava muito clara essa desorganização do Atlético. Numa jogada que o Veiga recebeu ele deu um tour do grande círculo, ele correu uns 30 metros com ela, ninguém se aproximou, ele chutou com perigo. E no lance do gol, de novo, ele estava sozinho. O Palmeiras fez um jogo razoável no máximo. Tivesse jogado uma boa partida, o Palmeiras ganharia esse jogo de 2, de 3. O Atlético voltou várias casas hoje, acho que muito em função das circunstâncias. A obrigação do resultado hoje era maior do que nos jogos do Brasileiro. Tinha que fazer um resultado. E aí desajustou geral, um time muito mal treinado, muito mal preparado. Eu acho que é uma demonstração inequívoca do desconhecimento de futebol de quem comanda o futebol do Atlético. O Cudê não pode mais ficar, não está dando certo. Procurem outro técnico. O Felipão não tinha nada a ver, mas nada a ver. São 10 jogos sem vitória, 9 com o Scolari, sendo que agora ele tem 5 derrotas e 4 empates. É um desempenho pífio, uma coisa vergonhosa. Então, isso tudo que você falou é o passado, um passado recente. Mas hoje o Atlético ele é um time do bloco de baixo. Não, mas no começo do ano, a gente colocava o Atlético entre os favoritos nas disputas pelos principais títulos. Outro técnico, outra situação. Isso tudo foi pro lixo, não tem mais nada. A temporada do Atlético acabou. A não ser que ele consiga um quase milagre, que é eliminar o Palmeiras aqui dentro, com esse time, com esse futebol. Para o Atlético hoje, pelo menos o empate era muito importante. Porque se vem aqui a São Paulo com empate, você faz uma retranca, vê se consegue segurar, vai que, né? De repente acontece alguma coisa, o futebol tem disso. O Fluminense ontem estava sendo engolido e quase ganhou o jogo, o goleiro machuca, o rapaz tem a perna quebrada. Então, de repente, acontece algo inusitado e poderia ter alguma chance. Agora, a chance é mínima no jogo de futebol, mínima, muito pequena. Tem que ganhar aqui dentro, muito difícil. Agora, Mauro, você falou do Palmeiras, né? Razoável. Mas é um baita resultado, né? Não, você ganhar do Atlético fora, na Libertadores... O resultado é bom. Baita resultado é meter 2 ou 3. Dava para ganhar demais. Se o Palmeiras faz um bom jogo hoje, que para mim não fez, jogo razoável, o Palmeiras ganha demais. Já voltava com a classificação no bolso. O Atlético hoje foi presa fácil, o Palmeiras acho que não aproveitou. Poderia ter vencido até demais. Tal a fragilidade do adversário no jogo. E a desorganização. O meio-campo do Atlético não existe, gente. A bola não para no meio-campo, é só bola esticada. É uma coisa, assim, impressionante. Assim, você olha, o que tem ali dentro? Eu esperava mais pelo jogo do Grêmio e o jogo do Flamengo, porque eu achei que o time mostrou alguma coisa a mais. Criou, conseguiu ter volume de jogo, tinha lá uma estratégia. Hoje, nossa, talvez tenha sido o pior jogo do Atlético sob o comando do Felipão, o que é uma proeza, conseguiu fazer pior do que vinha fazendo. Mas eu acho que também a condição do jogo, a competição, implica na estratégia e na reação dos jogadores. Hoje o Atlético tinha que fazer resultado. E tomou um gol no primeiro tempo. Aí piorou mais ainda, né? Começou a ficar ansioso, correr de forma desorganizada. Eu acho que o Palmeiras poderia ter vencido demais. O Palmeiras fez um jogo, repito, razoável. Faz um jogo bom. O Palmeiras hoje faz um jogo bom, ele ganha de 2 ou 3. Não, e a gente fala, né, Bruno? Bruno e Flávio, posse de bola. 51% do Atlético Mineiro, 49% do Palmeiras. Finalizações, 11 do Atlético, só uma no gol. De 11 finalizações, uma no gol, que foi aquela cabeçada que o Everton faz uma boa defesa ali no começo do segundo tempo, que na verdade eu acho que é o único lance que ameaça o gol do Palmeiras, que foi aquela cabeçada do Igor Rabelo no começo do segundo tempo. Aí do lado do Palmeiras você tem 7 finalizações, 3 no gol. Dá pra gente colocar como destaque desse Palmeiras hoje o Rafael Veiga, que foi quem mais ameaçou o gol do Atlético Mineiro, fez o gol, que eu acho que era defensável também. Eu acho que o Everson deu uma rebatida de bola ali num chute do Veiga. No gol, o Veiga finaliza muito bem de primeira, só que eu acho que dava pra pegar. Eu acho que o Everton, por exemplo, do Palmeiras pegava esse gol. Mas o Veiga hoje pode ser o destaque desse time do Palmeiras e a defesa também, né, Bruno? Porque o Atlético não fez nada. Nada. O Palmeiras não teve uma ameaça tirando a cabeçada do Igor Rabelo. E aí até tá no número aí, uma finalização no gol num jogo que o Atlético tá jogando em casa e na teoria era o jogo para ele tentar ganhar para vir com uma possibilidade real de classificar aqui em São Paulo e realmente agora ficou muito difícil. O Veiga foi bem, encontrou muito espaço para jogar, então isso facilitou, claro, a vida dele, ele acabou fazendo gol. Concordo com o que o Piperno falou na produção, os atacantes, a produção ofensiva do Palmeiras
tá abaixo, sim. Se eles acertassem mais as jogadas no ataque, tomassem decisões melhores em alguns lances, poderia ter acabado já hoje com a eliminatória. Eu acho que não vai reverter, acho que o Palmeiras vai passar, mas poderia sim ter feito uma vantagem maior, porque teve muito espaço para isso, teve oportunidade de criar chances de gol mais claras para poder fazer pelo menos mais um. Então foi uma vitória tranquila, de um time que é organizado, não está jogando no melhor que pode, o Palmeiras pode fazer mais, só que contra um outro time que está bem bagunçado mesmo, primeiro tempo principalmente, acho até que no segundo melhorou um pouquinho, no primeiro foi muito tranquilo para o Palmeiras, foi muito fácil, o Palmeiras poderia já ter feito mais de um gol no primeiro tempo, então o Palmeiras tem tudo para se classificar e o Atlético vai mal mesmo, até o jogo de hoje é o que a gente está falando agora. No Campeonato Brasileiro, até um número que é mais assustador, porque é um campeonato de regularidade, que mostra mais o desempenho. Em 17 rodadas, que é o que temos no Brasileiro, o Atlético já está 22 pontos atrás do líder, né? Claro que é um líder que faz uma campanha acima do normal. No pré-jogo, a gente estava pegando os números do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 31 pontos em 17 jogos. Ano passado, ano que o Palmeiras foi campeão, ele tinha 33 em 17. Ele só tinha 2 pontos a mais e era líder do campeonato. Se ele tivesse os mesmos 33 do ano passado, ele ainda, esse ano, com o mesmo número de jogos, ele ainda estaria a 10 do Botafogo. Ok, que a campanha do Botafogo é realmente muito fora da curva. Mas o Atlético, em só 17 jogos, ele já está 22 pontos atrás do líder, né? Para ver como está ruim mesmo o desempenho do Atlético Mineiro na temporada. Agora, Flávio Prado, um Palmeiras que não foi ameaçado, né? Um Palmeiras que também neutralizou a grande arma do Atlético Mineiro, o Hulk. O Hulk não conseguiu fazer nada. Hoje, no primeiro tempo foi mais o Gustavo Gomes, no segundo acho que foi mais o Murilo. O Murilo jogou muito. Né? E o Gustavo Gomes marcou mais o Hulk no primeiro, o Murilo marca também no segundo. O Hulk não jogou, não conseguiu jogar. Tem a parte que o Mauro fala, desorganizado, é um Atlético Mineiro que não tem jogada. Agora, também dá pra gente dar os méritos pra marcação do Palmeiras, que não deixou os principais jogadores do Atlético jogarem, porque o Atlético não criou nada. A gente não viu o Atlético criar, teve essa cabeçada do Igor Rabelo, uma bicicleta errada do Hulk, e nada em jogadas bem tramadas, assim. Havia um espaço muito grande, Pilhado, entre as partes do Atlético, né? Principalmente no primeiro tempo, era um time muito espaçado. O Palmeiras trabalhava nesses espaços e o Atlético era um time distante, né? Um setor do outro, fica difícil qualquer jogador jogar. E o Palmeiras aproveitou mal isso, poderia ter aproveitado melhor. O Palmeiras foi sempre superior, o segundo tempo equilibrou um pouquinho, mais porque o Palmeiras segurou do que o Atlético cresceu. E realmente eu acho que o Palmeiras poderia ter... Eu acho que resolveu. Para mim tá classificado. Mas ainda fica uma brechinha, 1-0 e tal. Mas o Atlético assustadoramente mal mesmo. Não deixa qualquer perspectiva de mudança. Não é que foi um jogo igual, onde o Palmeiras fez 1-0, poderia ter perdido. Não poderia ter perdido. O jogo foi muito tranquilo para o Palmeiras. O Atlético realmente desorganizado. O Palmeiras dominando o jogo, poderia se caprichar um pouquinho e ter resolvido o embate todo, né? O duelo já no primeiro tempo. Já teve a oportunidade no primeiro tempo para resolver. Assustador o time do Atlético. Hoje era o dia de você falar, bom, não tá legal no campeonato, vai com tudo, hoje vai jogar, vai mostrar serviço. Não mostrou nada, realmente nada. O Palmeiras vai passar até com relativa facilidade. Até porque é difícil bater o Palmeiras no Allianz Parque, né? Jogando bem, imagina jogando mal, né? É difícil bater o Palmeiras no Allianz Parque. Eu até perguntei pro Gabrielzinho, você sabe, Piperno, de cabeça, quantos jogos o Palmeiras perdeu no Allianz Parque esse ano? Acho que perdeu do São Paulo. E do Botafogo. O Botafogo. Foram só 2 jogos, então? Sim. O Palmeiras perdeu 2 jogos em casa nessa temporada. E é essa missão. Que o Palmeiras ganha em Libertadores no Mineirão. Na história. Primeira vez? Primeira vez que ele ganha no Mineirão, em Libertadores. Não, e olha isso. A gente tá falando de um time que só perdeu 2 jogos dentro de casa nessa temporada pro líder do Brasileiro e pro São Paulo, que é uma rivalidade, sempre é uma pedra no sapato do Palmeiras, enquanto que o outro tem um treinador que em 9 jogos perdeu 5 e empatou 4. Ou seja, é um Atlético numa fase bizarra, tendo que vencer um Palmeiras que perde muito pouco em casa.